É curioso que um dos maiores livros sobre a vida tenha justamente a palavra morte no título. A Morte de Ivan Ilitch parece ser uma história sobre um homem que morre, mas Tolstói está interessado em outra questão. Que ideal de felicidade buscamos? No início da narrativa, o leitor é informado que um certo Ivan Ilitch, juiz, morreu. Seus colegas de trabalho lamentam o fato de forma artificial, já que eles estão mais interessados na cadeira que ficou vaga. Esse primeiro movimento da obra leva-nos a sentir pena desse morto que ninguém parece sentir verdadeiramente a morte. Estão apenas interessados em cargos e dinheiro. Nas 20 páginas seguintes de um livro que possui somente 69, portanto pouco menos de um terço dela, é contada a biografia desse triste protagonista. Essa sessão tem início com uma frase intrigante. A história pregressa de Ivan Ilitch foi das mais simples e comuns, e ao mesmo tempo das mais terríveis. Resumindo as páginas nas quais a vida de Ivan é descrita, sabemos que era um juiz do Fórum Criminal. Havia sido brilhante nos estudos e um sujeito cumpridor do seu dever. Mas ele tinha um defeito. Sentia-se atraído pelas pessoas da alta sociedade como o inseto pela luz, diz o narrador. A narrativa segue. Ivan forma-se direito e o pai arranja-lhe um emprego como funcionário adido ao governador. Nesse passo da novela, Tolstói condensa em uma frase o que, com algumas variações, será o refrão, o lema do protagonista, a máxima pela qual guiará a sua curta existência. Aspas, divertia-se, agradável e decentemente. Esse estribilho ganhará alguns acréscimos no decorrer dos anos, mas a sua essência permanecerá a mesma. Notemos que ele não diz virtuosa, mas decente, isto é, sem nada que possa chocar a sociedade ou que lhe faça perder cargos. Bom, o Ivan ainda permanece 5 anos naquele cargo e lhe é oferecido o de juiz de instrução. Tem de mudar de cidade e lá conhece aquela que seria a sua esposa, Praskovia Fyodorovna. Com o casamento, espera levar a sua vida leve, agradável e decente. Bom, o problema é que o dramático desse estilo de vida é ser perseguido por muitos, mas ao mesmo tempo ser inviável. Por quê? Porque a vida à volta de Ivan diz-lhe a todo momento ser impossível o seu maior desejo, o caráter de vida leve, agradável e sempre decente. Para que se siga à risca o manual de Ivan, é preciso fugir dos problemas. Ele bem que tenta, foge dos parentes pobres, quando o casamento causa problemas, ele se refugia no trabalho, que também não se mostra como solução. Só que ele insiste, até que lhe sobrevém a doença. E pela primeira vez, ele pensa não mais sobre o seu desejo de vida, mas sobre o que é realmente a existência. Em Os Lusíadas, já no primeiro canto, é narrado que Vasco da Gama está navegando entre Moçambique e Madagascar. O céu estava sereno e as ondas calmas. Em vez de parar, quis seguir viagem. Mas não lhe sucedeu como cuidava. Isto é, cai em uma armadilha e o que parecia ser uma viagem tranquila e segura acaba por ser fonte de muitos dissabores. O mesmo ocorre com Ivan Ilitch. Quando pensava ter encontrado a vida agradável e decente que tanto buscara, sobrevém-lhe a doença. Apesar de seguir todas as recomendações prescritas pelo médico, o seu estado de saúde piora. Mas o que mais o angustia era a indiferença da esposa e dos filhos. Nessa solidão, sentiu-se mal e teve, talvez pela primeira vez na vida, uma reflexão profunda que vale a pena que ser citada. Ora, não é uma questão de apêndice ou rim, mas de vida ou de morte. Sim, havia vida e agora ela está indo embora, esvaindo-se, e eu não tenho condições de detê-la. Não existirei mais, então o que virá? Não haverá nada. Onde estarei quando não existir mais? Será isso morrer? Não,
Eu não vou aceitar isso. Morte, sim, morte. O problema de Ivan Illich não está simplesmente no medo da morte. Afinal, esse é um temor universal. Afinal, de acordo com a doutrina cristã, né, a morte entrou no mundo como consequência do pecado e por isso possui um duplo aspecto. É, ao mesmo tempo, uma pena, algo profundamente doloroso, um castigo, e também um remédio. Ivan Illich experimenta apenas o primeiro aspecto da morte, a morte como castigo. Como viveu voltado para o conforto, a carreira e a aprovação social, a proximidade da morte revela o vazio de sua existência. O filósofo Joseph Pieper considera que a morte é uma pena porque não fazia parte do plano original de Deus para o homem. O ser humano foi criado para viver em comunhão com Deus, e a separação entre alma e corpo representa uma ruptura violenta dessa unidade. Em A Morte de Ivan Illich, o tema da morte ocupa, evidentemente, um lugar central, mas ela aparece, sobretudo, como o desfecho de uma vida cujo grande objetivo era estar bem acomodado, confortavelmente instalado neste mundo. Trata-se de uma concepção muito diferente daquela que encontramos, por exemplo, entre os gregos. Eles foram educados pela Ilíada e pela Odisseia. E qual era o ideal de vida apresentado nessas obras? Uma vida de glória, de honra e de grandes feitos. É verdade que os gregos possuíam uma concepção bastante sombria da vida após a morte, mas justamente por isso era nesta vida que se buscava a fama e a excelência. Como todos os homens, eles temiam a morte e o sofrimento, claro, mas não desejavam uma vida cômoda. Pelo contrário, lançavam-se em busca de uma existência gloriosa. Sofriam, lamentavam as perdas, choravam os mortos, mas entendiam que o sofrimento fazia parte da condição humana. A partir do século XIX, porém, a literatura começa a criticar um novo ideal de vida. É aquilo que Nikolai Berdyaev chama de espírito de burguês, que é um desalmamento. Evidentemente, a palavra burguês já existia antes, mas Berdyaev a emprega em um sentido espiritual. O homem que busca, acima de tudo, segurança, conforto e bem-estar. Esse homem desalmado, como ele o chama. É essa mentalidade que encontramos em Ivan Illich. Diversas obras do período, século XIX, que estamos falando, apresentam essa mesma crítica. Basta lembrar de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem é Brás Cubas? Um homem privilegiado, um filhinho de papai, que procura apenas viver confortavelmente e termina a sua existência mergulhado em um profundo vazio. Ao terminar a leitura desse romance, dificilmente a gente sente pena do Brás Cubas, porque Machado de Assis satiriza esse modo de vida. Tolstói segue outro caminho. Em vez da sátira, trata esse drama com extrema seriedade. Ivan Illich acaba se tornando um tipo universal. E por quê? Porque desde aquela época até os dias de hoje, continuamos presos à mesma concepção de vida. Assim como os antigos, não queremos sofrer. Desejamos uma vida feliz e tranquila. A diferença é que o homem moderno acredita que uma existência sem sofrimento é realmente possível. E é justamente por isso que a sua frustração é tão grande. Quando um grego partia para uma grande aventura, sabia que corria riscos. Afinal, grandes feitos exigiam grandes sacrifícios. Fernando Pessoa, em um verso célebre que sintetiza esse espírito presente nos navegadores portugueses e na antiguidade, afirmou: quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. O sofrimento, portanto, era considerado para eles inevitável, fazia parte da própria aventura humana. O homem moderno, ao contrário, evita as grandes aventuras e os grandes ideais justamente porque deseja, como Ivan, uma vida tranquila, confortável, sem sobressaltos.
O problema é que instalar-se na vida é uma impossibilidade e por um simples motivo: a vida acaba, como é claro em A Morte de Ivan Ilitch. Por mais que seja difícil para um ser criado para a vida considerar a morte, trata-se de um fato. Tendo esse norte em vista, e é o que indica Tolstói, a vida deveria seguir um outro rumo que não o apresentado ao longo de quase toda a narrativa de Ivan Ilitch.